Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo na sala. Esse é o nosso encontro semanal, onde nós estamos aqui com você, estudando, meditando na Palavra de Deus, agora mais precisamente na Carta de Paulo à Igreja de Colossos, né, Larry? Sim, vamos aprender um pouquinho mais sobre as Escrituras. Tem coisas muito especiais aí que Paulo está nos ensinando. Está nos ensinando como se fosse uma carta, na verdade, para a igreja nos dias de hoje, né, Andressa? Isso. Como se fosse realmente uma carta que foi escrita aí há pouco menos de 2000 anos, né? E tão viva e tão forte na igreja hoje também, né? Então vamos lá, vamos prestar atenção, vamos aprender um pouco mais com Paulo, porque ele está puxando essa igreja para a centralidade, para entender realmente quem que é o centro da igreja. Exatamente. Não é verdade, Andresa? Exatamente. É um assunto que foi muito, né, que Paulo teve a necessidade de escrever essa carta para refutar algumas heresias que estavam acontecendo na igreja de Colossenses, tirando de Jesus essa centralidade, né? E como isso fala muito conosco nos dias de hoje, como nós vemos isso também nos dias de hoje, né? Então ali nós, só dando uma recapitulada aqui, Larry, na semana passada nós vimos Paulo tratando ainda, refutando sobre essa questão da centralidade de Jesus, mostrando o quanto Jesus é superior à criação, o quanto Jesus tem preeminência na sua criação, na redenção, né? É isso que Paulo foi trazendo ali, e nós aprendemos ali que todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele, né? Então, assim, se a igreja estava sendo invadida por uma heresia onde Jesus deixava de ser o centro, onde a divindade de Jesus estava sendo questionada, Paulo viu essa necessidade de trazer essas verdades, de dar um chacoalhão nessa igreja e em nós aqui, para nós nunca sairmos dessa verdade, que Jesus é o centro de todas as coisas, que todas as coisas existem através dele, para ele, todas as coisas existem. E Paulo vai continuar aqui a sua narrativa a essa igreja, e agora ele vai tratar da relação de Jesus Cristo com a igreja. Então vamos ver o que Paulo vai nos ensinar aqui agora. Vamos lá. Então vamos lá. Colossenses 1, verso 18. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Então Paulo já inicia aqui, né, ele dá continuidade ali de quando ele foi falando que Jesus era o centro, que por ele tudo foi feito, para ele todas as coisas são feitas. Agora ele continua dizendo que, além disso, ele é o cabeça da igreja, ele inclui a igreja aqui. Agora ele está falando de nós, né? Então, o fato de Paulo estar dizendo aqui que Jesus, ele é o cabeça da igreja, ele está dizendo que a igreja só existe por causa de Jesus. Assim como o nosso corpo, o físico, ele sem cabeça, ele não existe, não subsiste, a igreja da mesma maneira. A igreja não existe sem que Jesus seja o cabeça. Pode existir um CNPJ de uma igreja, mas a igreja corpo de Cristo, ela não existe sem que Jesus seja o cabeça, né? Nós não podemos nos esquecer nunca que Cristo é a origem, ele é a fonte. Essa é uma das coisas que Paulo está dizendo aqui, né? Quando Paulo diz que Cristo é o cabeça, ele está dando esse sentido, ele é a origem, ele é a fonte, né? Nele nós fomos justificados, por ele nós somos resgatados, com ele viveremos eternamente. Então Jesus, ele é a fonte, ele é a origem da igreja. Ele é o cabeça também num sentido de governo, né, Larry? Porque Jesus, e somente Jesus, ele tem a autoridade de comandar essa igreja. Por que ele não existe a igreja, na verdade? Porque Paulo aqui está dando um foco para essa gente, né, Andressa? Não ficam seguindo outras pessoas, outras coisas, né, que estão falando para vocês, né? O foco principal é o cabeça. Sem esse cabeça não existe igreja. Tudo que foge disso está errado. Tudo que foge, exatamente. Foi isso que ele falou. Tudo que foge disso não está certo. Então,
vamos prestar atenção, né? E a gente vê, né, como a gente estava falando na semana passada, quantas heresias, quantas coisas acontecem quando esse entendimento não está profundo em nós. Por exemplo, nós vemos a Igreja Católica, séculos e séculos atrás, a instituição do papado. O Papa é o cabeça da igreja, na doutrina católica. Nós vemos aí quantas seitas onde existe até Jesus, mas também seguimos a fulano. Né? Tem tantas essas coisas assim, como a gente falou, né? Não se aniquila a pessoa de Jesus, mas não dá a ele o seu lugar, a primazia, o centro, né? E o fato de você deixar Jesus ali, ele está ali, eu não estou negando Jesus. Está errado, porque ele é o centro. Você destrói toda essa construção de quem é Jesus quando isso acontece, quando ele não é o centro. Foi aquilo que nós aprendemos, né, Andressa? Que não adianta Jesus estar junto ali, né? Que muitas heresias que acontecem em várias seitas e outras religiões que nós vemos aí, acontece isso. Jesus, ele sempre está lá, mas ele não é essa cabeça, ele não é esse centro. Não tem essa primazia. E é isso que ele está afirmando aqui, né? Mostrando exatamente isso. É isso mesmo. Vamos lá então. Vamos. E aí então ele está falando aqui também para nós nesse verso que Cristo, ele é o vencedor da morte. A ressurreição de Cristo, ela é a razão de existir da igreja. A igreja só existe porque Jesus ressuscitou. Esse também era um outro ponto que estava sendo colocado dentro da igreja, né? A dúvida se Jesus ressuscitou. Então ele está dizendo que é porque Jesus ressuscitou que a igreja existe, né? Se a gente quiser saber assim, aonde começou a igreja, lá no sepulcro vazio. Ali iniciou a igreja, né? O primogênito dentre os mortos. Essa frase, assim como a gente viu na semana passada, dizer que ele era o primogênito da criação, e nós aprendemos que Paulo não estava dizendo que ele foi o primeiro a ser criado, porque ele é Deus, ele não foi criado, ele sempre existiu, mas sim que ele tem a supremacia sobre toda a criação. Aqui, quando Paulo está dizendo que ele é o primogênito dentre os mortos, o que isso quer dizer para nós, né? O que Paulo estava dizendo aqui para nós? Esse texto, ele está dizendo que Jesus, ele morreu antes da fundação do mundo. Nós precisamos entender isso, que todas as coisas foram estabelecidas por Deus antes da fundação do mundo, assim como eu e você fomos eleitas no Senhor, escolhidas nele antes da fundação do mundo. É isso que o texto de Efésios 1 vai nos dizer. Apocalipse 3,18 vai nos dizer que Jesus, que o Cordeiro Santo, ele morreu antes da fundação do mundo. Então todas as coisas aconteceram na eternidade, né? A gente até falou semana passada da dificuldade que a gente tem muitas vezes de entender isso, porque nós somos muito temporais, né? A gente funciona muito pelo relógio, pelo calendário, mas com Deus não é assim. Todas essas coisas foram feitas lá. Ele ressuscitou. Esse texto quer dizer que ele ressuscitou. Ele foi o primeiro. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ele foi o primeiro de uma família de muitos irmãos, no qual nós fomos incluídos nisso. Então, quando Paulo está dizendo isso, que ele é o primogênito dentre os mortos, é porque ele morreu lá antes da fundação do mundo. Isso já havia acontecido e nos deu vida. E ele morreu e ele ressuscitou para nunca mais morrer, para nos dar vida com ele. E é por isso que o texto, Paulo vai seguindo essa sequência, ele vai nos dizendo aqui agora que, além disso, nele está toda a plenitude. O que isso quer dizer, né, Larry? Que em Cristo está toda a plenitude, reside toda a plenitude. Toda a plenitude. Que maravilha, né, Andressa? Nós podemos entender e compreender essas coisas. Paulo, quando está falando disso, né, tudo que há de Deus, tudo que Deus está em Jesus. Lembra que nós falamos semana passada que ele é a expressão exata do seu ser, é o que diz a palavra de Deus, né? Ele é assim, quer ver Deus, olhe para Jesus. Então todos os atributos visíveis e invisíveis de Deus, eles estão em Jesus, né? A palavra plenitude nesse contexto, ela descreve essa soma desses atributos, dos poderes divinos, dos atributos divinos, tudo isso está em Deus. E essa palavra, né, não é algo que foi acrescentado a Jesus, é algo que faz parte da essência de Jesus. Ele é Deus. Isso. Né? Não é algo que Deus, olha, agora que você vai descer a terra, vai ser lá 100% humano, eu vou colocar em você. Não, ele é, isso faz parte da essência
de Jesus. Então, essa primeira coisa que Paulo está colocando aqui, essa relação. Cristo é a cabeça da igreja, é a razão de existir da igreja, é aquele que comanda a igreja, é aquele que dirige, que governa a igreja. Amém. Vamos lá no verso 20? No 19, né? Isso, 19. Porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude. É isso que a gente acabou de falar aqui, né? Então, no Senhor, o Senhor sabe que nele está toda a plenitude. Tudo reside no Senhor. Ele é a fonte de todas as coisas, como a gente viu na semana passada. Ele é a expressão do próprio Deus. Ele é o Senhor. E aí agora nós vamos nessa continuidade, Paulo vai falar aqui da relação de Jesus com a reconciliação, a nossa reconciliação com o Pai. Você lê para nós o verso 20, Larry? 20. E que havendo por ele eleito a paz pelo sangue da cruz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. As que estão no céu. Olha só, então aqui esse texto está dizendo que haver feito a paz pelo sangue. Hoje nós temos paz com Deus através do sangue de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Reconciliação significa a gente mudar de um estado de inimizade para amizade. É isso que Jesus fez, né? Na reconciliação é que nós fomos, como a gente falou na semana passada, transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É essa reconciliação que Jesus traz para nós, né? É colocar algo de volta, né? No original dessa palavra, o sentido assim de você pegar algo que estava fora do seu lugar de origem e colocá-lo no seu lugar de origem. Foi isso que Jesus fez conosco lá na cruz do Calvário. É isso que Jesus nos propiciou ali na cruz, né? E Andrés, e os gnósticos aqui, eles falavam assim, não pode um ser divino, né? Um ser divino, ele não pode agir dessa forma. Ele não pode ter virado carne, ter vindo aqui, porque ter a matéria morrido, é má, né? Eles tinham toda uma explicação que convenciam muitas pessoas que não estavam, né? Não tinham a certeza que o Paulo estava mostrando aí da centralidade de Cristo. Sim. Dentro da igreja. Era exatamente isso que eles faziam, né? E Paulo está mostrando para a gente aqui, então, que Jesus ele é a fonte dessa reconciliação. Por que ele é a fonte dessa reconciliação? Por que nós precisamos de uma reconciliação? Porque há uma profunda necessidade de nós sermos reconciliados por Deus, uma vez que lá no jardim nós perdemos isso, né? Quando o homem peca, nós perdemos essa intimidade com o Senhor, nós perdemos esse relacionamento com Deus. Por isso que o termo é reconciliação. Nós precisamos deixar de ser inimigos e voltarmos a ser amigos de Deus. É isso que Jesus faz na cruz. E o interessante, Larry, é que nós não podemos deixar de dizer aqui, que Paulo deixa isso muito claro, né? Não foi Deus quem fez isso. Essa ação, ela parte de Deus. Não é o homem que busca essa reconciliação. Isso é algo que Deus fez. Eu até anotei aqui um texto lá de 2 Coríntios 5:18, que diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Não é o homem que busca Deus, é Deus quem vem e traz essa reconciliação com Ele, né? Nos reconcilia, nos religa, né? A palavra religião é religar, traz essa ligação novamente nossa com o Senhor. E outra coisa muito importante que esse texto deixa claro aqui é que o sangue de Cristo é que nos reconcilia, né? Nós não somos reconciliados por meio da vida de Cristo, por meio dos ensinamentos de Jesus. Não, nós somos reconciliados pela morte de Jesus na cruz e o seu sangue. É isso que traz a reconciliação, porque Deus é justo. Então Jesus toma o nosso lugar lá naquela cruz. Ele paga o preço dos nossos pecados. O derramar do seu sangue é o que traz essa reconciliação para todos nós. E aí o texto vai continuar falando ali, vou ler o 21 para nós, porque a garganta do Larry não tá boa aqui não, gente. Eu vou ler para nós então. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam,
Vou ler o 22 também. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, olha aqui, Paulo está falando para nós qual é o alcance dessa reconciliação. Até onde essa reconciliação vai? O que essa reconciliação possibilita, né? Nós já vimos que ela nos traz de uma posição de inimizade com Deus para voltarmos a sermos amigos de Deus, né? Temos comunhão com Deus. Então, esse texto, e é engraçado que esse texto ele vai falar aqui para nós, que é todo o universo, né? Porque ele fala das coisas sobre a terra e no céu. Você está falando de uma reconciliação universal. A natureza, né? As coisas, a criação aguarda por isso. Tem o texto lá de Romanos 8 que ele vai falar assim, ó, que a natureza geme aguardando a volta, né? A volta de Jesus, essa reconciliação. Então, essa reconciliação, Jesus na cruz, ele traz isso também universalmente. Mas o que a gente não pode confundir aqui é que a reconciliação universal não é a mesma coisa que salvação universal. O universalismo, né, uma filosofia e uma doutrina que crê que todos os homens serão salvos. E isso vai completamente contra o que a palavra de Deus nos ensina. Não é isso que a Bíblia nos ensina, né? O que Paulo está refutando aqui é que ele não está embasando essa doutrina, mas ele está dizendo que não há nada que possa interferir na criação, que é somente o poder dele. Paulo está dizendo aqui que não tem uma força espiritual hostil que possa operar e destruir a sua igreja, porque é ele quem opera a reconciliação. Então é isso que Paulo está dizendo para nós aqui, ó, todas as coisas, aquilo que eu criei eu vou reconciliar, os meus filhos, aqueles a quem eu chamei, eu vou reconciliar, e não há nada que possa impedir isso. É isso que Paulo está dizendo, né? Exatamente. E aí eu pergunto para a igreja de hoje, né? Será que nós nos apresentamos santos, sem defeitos, irrepreensíveis na presença de Deus? O que significa isso, O que né? significa isso, né? Será que nós não damos margem para sermos acusados, como ele falou ali, irrepreensíveis, né? Será que nós, na igreja de hoje, fazemos isso, Andressa? Como a gente tem se portado, né? Porque a gente tem que entender que essa reconciliação, ele tem que trazer uma mudança, né? Lembra que nós falamos? Sim. É uma mudança, um transporte do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E o que isso traz de transformação na nossa vida, né? O texto aqui está dizendo para que nós sejamos santos e irrepreensíveis, né? Então nós somos santos. O que isso quer dizer? Somos separados. Somos separados para Deus. Se outrora servíamos a Satanás, hoje nós somos completamente consagrados ao Senhor Jesus. Somos inculpáveis, sem mancha, né? Ser inculpáveis, sermos sem mancha diante do Senhor. Jesus pagou o nosso preço. Ser irrepreensível. Essa palavra muitas vezes traz algumas confusões, né? Claro. O que é ser irrepreensível? Não é você não pecar, impossível, né? Nós vemos um corpo caído, nós pecamos diariamente. O irrepreensível, ele quer dizer que não existe mais acusação sobre você. Sim. Porque o preço foi pago na cruz, pelo sangue de Jesus. Então não há nada que possa nos acusar hoje diante de Deus. Por isso que Jesus traz a paz, nós estamos em paz com Deus. Então é isso que o verso 23, Larry, eu vou até ler aqui antes da gente continuar, Isso. diz assim, ó: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha que existe uma bênção, existem bênçãos dessa reconciliação com Deus. Nós podemos olhar para ela e pensar assim, ó, que em relação ao passado, quando nós estávamos separados, totalmente fora, sem comunhão alguma com Deus, nós somos reconciliados. O Senhor nos traz isso de volta, né? Jesus lá na cruz, ele nos permite isso, né? Viver novamente. O escrito de dívida, né? O muro que nos separava de Deus, ele foi quebrado. Nós temos acesso ao Senhor. Em relação ao presente,
nós temos uma vida de santidade. A reconciliação, ela tem que trazer para nós uma vida de santidade. Nós temos que viver como santos, como o texto ali anterior falou, como inculpáveis, como irrepreensíveis diante de Deus. Temos que buscar. O que é santidade? Eu tenho que buscar ser semelhante a Jesus. Cada dia, né? As minhas atitudes, aquilo que eu faço, aquilo que eu faço na minha casa, no meu trabalho, onde eu estiver, tem que ser um reflexo da pessoa de Jesus. Isso é viver em santidade, viver como filho de Deus, ser cada dia menos eu e mais Jesus, cada dia mais semelhante a Jesus. Então, essa reconciliação, ela não pode me tirar de um lugar, colocar em outro e permanecer da mesma forma. Agora a minha vida ela precisa ser diferente. Agora eu preciso viver para esse Deus que eu sou completamente consagrada a Ele. Porque antes, quando eu não conhecia, eu andava segundo o curso desse mundo, é o que o texto bíblico vai nos falar. Então agora que eu estou debaixo da poderosa mão de Deus, que eu pertenço a Ele, lembra que nós falamos isso? Nós somos propriedade do Senhor, vivemos para Ele, eu tenho que viver de modo que o agrade, que o glorifique. Exatamente. E vivendo dessa forma, Andressa, nós não nos deixamos de ser levados por outras doutrinas. É exatamente o que o Paulo estava falando, né? Porque muitas vezes, quando nós não temos a fé, não temos o centro, né, de tudo isso, nós somos levados por qualquer vento de doutrina. Né? Nós vamos para cá e vamos para lá conforme a música está tocando, que é um ditado que se diz, né? Então, simplesmente por quê? Porque nós não conhecemos a vontade de Deus. Olha, né? Como a coisa vai caminhando assim, como Paulo é muito didático, né, Larim? Ele vai dizendo aqui, se você olhar, todas essas doutrinas que ele está refutando, que estão entrando na igreja de Colossos, que ele soube disso, só estão acontecendo porque essa igreja não está firme no conhecimento da vontade de Deus. Por isso ele começou lá falando, né, de como era a igreja, que era uma igreja fiel, que era uma igreja que tinha fé, que tinha esperança, que tinha amor, mas é uma igreja que precisava crescer diante do Senhor, é uma igreja que precisava aprofundar as suas raízes. Por isso ali no verso 9 do capítulo 1, ele faz aquela oração, né, dizendo que ele está pedindo que aquela igreja seja transbordante no pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, quando eu e você somos transbordantes do pleno conhecimento da vontade de Deus, vai ficar muito difícil, quase que impossível, que essas doutrinas, que falsos mestres tragam coisas para dentro da doutrina bíblica, né? Daquilo que nós temos aprendido de Deus. Então, porque por falta de conhecimento, né, Deus? Porque ele fala, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouviste. Muitas vezes estamos ouvindo coisas e não buscando na palavra para confrontar se é realmente aquilo que a Bíblia nos ensina, né? E dessa forma é que nós caímos nessas armadilhas do inimigo. Claro que Deus tem o seu propósito, Deus tem a sua vontade, Ele vai trazer você de volta. Vai trazer você de volta através de pessoas que nem Paulo, né? Sim. Que veio ali para essa igreja, que não chegou a ir lá, mas só simplesmente escrevendo uma carta para mostrar para eles, olha, o caminho é esse, gente. Vamos voltar para o centro, vamos voltar para o cabeça, e se nós estamos ali... E uma coisa interessante, né, Andresa? Se nós nos centramos, se nós entendemos que Cristo é o cabeça, não tem como errar, sabe? Não tem como errar. Qualquer coisa que... mas é Cristo, mas o fulano... Não é Cristo e acabou. Quer dizer, não tem como errar, né? É buscar, é aprender as Escrituras, porque... Paulo fala que a gente tem que estar estudando, tem que estar aprendendo cada dia mais. Para quê? Para não ser levado por essas vãs doutrinas aí. Exatamente. Né? Exatamente isso. E olha só, como que a gente pode saber, né, Larim? Como é que eu sei que eu fui reconciliada com o Senhor? Né? Essas coisas que a gente está falando da nossa vida prática, dessas mudanças que tem que acontecer em nós. Então, assim, duas coisas eu separei aqui para falar de como a gente pode saber. É que quando nós somos reconciliados com Deus, nós temos firmeza na fé.
nós temos raiz no Senhor, sabe? É como aquela casa que foi fixada na rocha, sabe? Ela tem ali a sua base, os seus alicerces na rocha, que é Jesus. Então, é alguém assim que não vive, sabe, de um lado para o outro, que qualquer coisa, né? Tem um texto de Paulo que fala, né, que não é levado por qualquer vento de doutrina, mas ele conhece, a sua fé está em Jesus, ele está enraizado no Senhor Jesus. Então, se você vive dessa maneira, né, se você está ali alicerçado, né, permanecer na fé, né, é claro, nós não somos reconciliados por Jesus pelo fato de nós permanecermos em fé, mas o fato de permanecermos em fé é a prova de que nós fomos reconciliados por Jesus. Ela não é a causa, mas ela é o efeito, né? Essa vida de fé, ela é a prova, né? Não é ela que nos salva, mas ela é a prova de que nós fomos reconciliados com o Senhor. E ter as nossas bases em Cristo, né? Ter a nossa, sabe, pode vir o vento que vier, pode vir a tempestade que vier. E quando Paulo está falando aqui com ele sobre alicerce, essas pessoas aqui estão entendendo muito bem. Lembra que nós falamos que essa cidade ali por volta do ano 60, eles sofreram um terremoto muito forte. Essa cidade estava com muita dificuldade de se reconstruir e por fim não conseguiram se reconstruir. Então essas palavras falavam muito profundo com essas pessoas aqui, né? De um alicerce forte, que nenhum terremoto iria destruí-los, como o terremoto físico, né? Que aconteceu na cidade ali. E a gente também sabe que é reconciliado, que foi reconciliado com Cristo, quando nós temos constância na esperança do Evangelho. Sabe? Quando você não se afasta, né? Como Paulo falou ali, não se afastar da esperança do Evangelho. Nós temos que saber, como lá em Romanos 8 vai dizer assim, que um dia todos os filhos estarão com Cristo no céu. Na realidade, o nosso futuro, eu peguei essa frase aqui, na realidade o nosso futuro é tão certo, porque o texto bíblico vai dizer que nós já fomos glorificados. Lá em Coríntios, Paulo vai dizer que nós já estamos assentados com Cristo na região celestial. Então essa é a nossa esperança como reconciliados com o Senhor, de que a volta de Jesus, né, daquilo que nós iremos morar com Ele no céu, que nós seremos glorificados juntamente com Jesus. Então, a gente não pode nunca se afastar, né? Essas pessoas aqui, mesmo passando por essa situação tão caótica ali, de destruição da sua cidade, de uma fé sendo minada, né? Você tem que voltar para a centralidade de Jesus e não perder a sua esperança, né? Haja o que houver, né? Hoje a gente pode falar, né, de situação política que nós estivermos passando, de situação econômica que nós estivermos passando. O nosso foco tem que ser, olha, o meu Redentor vive, o meu Redentor, aquele que por Ele, para Ele, são todas as coisas, Ele voltará e com Ele nós já estamos, né? João no Apocalipse já nos viu lá, nós já estamos com o Senhor Jesus, então nunca perca isso, sabe? Quando ventos fortes vierem sobre a sua vida, lembre-se disso, o seu Redentor vive e o Senhor tem coisas grandiosas para nós, e a nossa morada não é aqui, a gente sempre fala isso aqui, né? Nós somos peregrinos nessa terra, a nossa morada é com o Senhor no céu. Muito bem, vamos lá no 24 então. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Olha só, né? Paulo terminou ali o 23 dizendo, né, falando desse evangelho, da esperança desse evangelho e dizendo que ele se tornou ministro desse evangelho, né? O ministro do evangelho aqui, essa palavra aqui, ela tá como diácono, né? Então Paulo sabe que ele é um servo do evangelho. Eu até peguei uma frase aqui que eu acho muito bonita do reverendo Hernandes Dias, que diz assim: o ministro do evangelho é aquele que conhece o evangelho, foi salvo pelo Cristo do evangelho e com alegria proclama aos outros o evangelho. Deste modo serve a causa do evangelho. Então Paulo se tem nesse lugar, e aí a gente vê ele falando assim que ele se alegra dos sofrimentos que ele tem em Cristo, né? Que ele preenche o que resta das aflições de Cristo. É claro que Paulo não está falando do sofrimento salvífico de Jesus, porque a obra salvadora de Cristo, ela foi completa. Paulo está falando aqui das aflições que ele tem
pela igreja, pelo sofrimento que a igreja passa. Ele está falando aqui do sofrimento que ele tem para se empenhar para que Cristo seja formado nessa igreja, né? Para que o caráter de Cristo, olha quantas coisas nós vamos ver Paulo ensinando, ele Paulo assim, corrigindo, isso, né? Ele fica feliz com ele. E quantas vezes a gente assim fica triste, fala assim, poxa vida, eu falo e não adianta nada. Paulo está dizendo aqui que ele se alegra com essas aflições. Todas as vezes que nós temos aflições, Andressa, nós temos encontros com Deus, sabe? Existem várias passagens que a gente poderia falar aqui, mas tudo sempre leva-nos a ter encontros com Deus. Por isso que ele está aqui dizendo que ele se regozija, né? Se alegra com esses sofrimentos. Quando nós estamos em sofrimento, gente, é aquele momento que você busca Deus. Quando você está em sofrimento, você ora para Deus. Quando você está em sofrimento, você conta os teus pecados para Deus, sabe? Tudo. Você vai mais próximo de Deus. É impressionante como no sofrimento nós buscamos a Deus. Não é verdade? É isso mesmo. E outra coisa que me chama muita atenção aqui é que, olha só, a ponto desse apóstolo, desse homem de Deus, dizer que ele se alegrava com as aflições que ele sentia, fala muito para mim assim, o quanto de Cristo já havia em Paulo. Porque a ponto dele se alegrar, de sofrer pelo outro, de sofrer pela igreja, de sofrer pelas pessoas, mostra o quanto ele aprendeu a amar o outro. E nós estamos falando de pessoas que Paulo nunca viu. Né? Nós estamos falando de um homem que nesse momento está preso lá em Roma, falando a uma igreja de pessoas que ele nunca viu. Então, o quanto de Cristo há na vida desse homem aqui, né? E aí a gente tem que parar e tem que olhar o quanto de Cristo há em mim. O quanto me dói ver a igreja se desviando, o quanto me dói ver a igreja não vivendo o que a palavra de Deus diz. O quanto disso tem incomodado a nossa vida. Né? O quanto disso me incomoda, que eu vou pegar esse vídeo e eu vou mandar para um monte de pessoa para eles verem isso, para assim como essa carta que deve ter circulado em várias outras igrejas ali da região, nós temos que ir e falar e trazer as pessoas que estão saindo dessa centralidade de Jesus para a verdade da palavra de Deus, para o evangelho puro, para o evangelho íntegro daquilo que Jesus trouxe. Mas muitas vezes a gente não tem dado importância a isso. A gente tem dito, deixa para lá, né? Será que é só um comodismo ou é uma falta desse amor, de se alegrar, ou é uma falta desse caráter de Cristo em mim, de querer, não, olha, eu vou lá, eu tô vendo que tá errado, eu tenho que mudar isso aqui, eu tenho que ser um agente de transformação, eu tenho que exortar, né? Eu tenho que ensinar o que é correto. Isso é o amor que Paulo tinha, o amor de Deus pelo outro que Paulo tinha. E olha, Andressa, ele conclui aqui no 25, né? Quer que eu leia? Eu gostaria que você lesse para mim, ou para minha avó. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Olha que lindo, né? Essa forma, para mim é um fechamento que ele faz até, né? Dizendo, olha, a alegria dele, né? De poder estar pregando a palavra de Deus, de mostrando aquilo que Deus ensinou para ele, né? Então eu vejo assim, perdão, gente, eu vejo que ele, segundo, foi constituído como ministro pelo próprio Jesus, né? Que a gente sabe, como Jesus faz comigo, com você, com todos que estão pregando a palavra de Deus, né? Levando a palavra de Deus. Ele aqui mostra a alegria dele como ministro, que foi concedida para ele, né? De poder pregar, de sofrer e ficar feliz ao mesmo tempo, né? Então, como é lindo a gente poder pregar a palavra de Deus. Quando você falou que às vezes sofrer, né? Eu vejo às vezes momentos que a gente sai, que a gente vai levar a palavra para alguém, num dia de chuva, num dia que você gostaria de ficar em casa, né?
como é gostoso. A gente sofre, mas é gostoso. A gente vai ver ele falando aqui, não é só um sofrimento de dor, mas é um sofrimento de cansaço. Nós vamos ver. Bom, eu vou até ler aqui para a gente poder continuar ali. 26. Tá. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas agora foi manifesto aos amados. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todo, ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita a Cristo. E para este fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. É esse sofrer de você se empenhar como Paulo se empenhava. Veja bem, ele estava preso e estava aqui ensinando, exortando essa igreja. Nós vimos esse homem atravessar deserto, apanhar, ser apedrejado, ser chicoteado. Quantas coisas ele sofreu na sua carne mesmo, por amor a isso, por querer fazer isso que ele diz aqui, ó, que já era o cumprimento daquilo que Deus queria que fosse feito. Então Paulo, ele sabe que ele não está trazendo nada novo, que ele não está trazendo nada dele, mas é o cumprimento daquilo que Deus já estabeleceu aqui. E ele vem falando aqui desse mistério. O que é esse mistério, né? Eu penso que o grande mistério aqui que Paulo está dizendo é a revelação de Jesus, não só para os judeus, para o gentio, né? Até aqui, esse momento, até a vinda de Jesus, até Jesus declarar isso, porque o próprio Jesus declarou isso, a salvação, o Messias esperado, era só para os judeus. Então esse é um mistério que não era só para os judeus, era para mim também, era para você também, era para você que nos assiste. Deus fez isso, né? Então o mistério revelado é a pessoa de Jesus. Jesus, a salvação, a cruz, esse era um mistério que para lá no Antigo Testamento, embora os profetas já tivessem profetizado, embora a Bíblia toda fala de Jesus, mas eu entendo que era algo que ficava, né, meio assim, não compreendido na sua plenitude, né? Mas hoje nós sabemos que esse mistério é Jesus. Jesus encarnado, Jesus 100% homem, 100% Deus, e a nossa salvação, né? E Andrés, e ali no 29, no fechamento, ele fala uma coisa muito interessante, né? Para isso também trabalho lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Na verdade, ele está dizendo o seguinte, ó, a energia toda minha aqui vem de Deus. É Ele que opera em mim. É Ele que está em mim. É Ele, é para Ele, por Ele, para Ele, por... Sabe, eu acho fantástico que em momento nenhum ele se engrandece ali, eu sou o apóstolo, não. Ele diz, a energia que eu tenho para poder fazer tudo isso vem de Deus. E a gente vê o quanto ele se empenha, né? Em todas as outras cartas de Paulo, sim, a gente vê como ele se empenha, como ele sabe, né? Que o fim disso, para que ele faz isso, é para apresentar todos os homens perfeitos a Deus. O que é isso que Paulo está falando ali, né? Ele não é nos apresentar a Deus sem nenhum pecado, sem nenhuma mácula. Mas esse perfeito que Paulo está dizendo aqui é nos apresentar a Deus maduros. Todo esse ensino que Paulo está trazendo aqui à igreja de Colossos, por exemplo, é para que essa igreja amadureça. Já era uma igreja que tinha fé, esperança, amor, uma igreja que recebeu o evangelho, que creu no evangelho, uma igreja que foi discipulada, mas essa igreja agora precisava amadurecer para que essas coisas, essas heresias parassem de minar os ensinos que eles receberam. E para isso essa igreja precisa amadurecer. E é isso que Paulo está trazendo aqui. É isso que Paulo faz em todas as suas cartas, né? Porque ele sabe que a função dele é levar o evangelho e é trazer o amadurecimento à sua igreja, né? Isso é apresentar todo homem perfeito a Deus. Amadurecer, né? Amadurecido diante de Deus. É verdade. Muito bem, Andressa, obrigado por esse momento com a gente, obrigado, gente, por vocês poderem estar junto com a gente. Desculpa aí, a minha voz está bem complicada hoje, mas se Deus quiser, na próxima quarta-feira vai estar bem melhor para eu poder falar bastante. Amém. Né, Andressa? Obrigado, eu gostaria de orar por você, feche os seus olhos, curva a sua fronte. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, te agradecer por o Senhor poder dar esse privilégio de nós podermos compreender a carta que o teu filho escreveu há tanto tempo para aquela igreja, mas ela é tão viva e eficaz nos dias de hoje para a nossa igreja, Pai. Que nós possamos ter o Senhor como centro da nossa igreja, Pai.
como o centro, como a direção, Pai querido, que nós tenhamos o Senhor nas nossas vidas todo o tempo, Pai querido, entendendo, compreendendo que é o Senhor que é o centro de tudo, Pai. Não permita, Deus amado, que o inimigo venha colocar em nós heresias, coisas que possam nos desviarmos da Tua presença e da Tua direção. Que o Senhor esteja sempre nos capacitando, nos abençoando e nos dando a direção. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Pai, por essa Tua palavra. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida de todos nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Vem para a sala. Te esperamos na semana que vem. Vem pra sala.